Eu sou Marlova Jovchelovitch Noleto e estamos aqui hoje para falar de Pierre Weill, Uma Vida Toda Dedicada à Paz. Na comemoração do centenário de Pierre Weill, é muito importante que possamos falar do seu importantíssimo legado para o Brasil e, em particular, para Brasília, com a criação da Unipaz. O pensamento e a ação de Pierre Weill foram um marco para o fortalecimento da cultura de paz no Brasil e no mundo. Ele sempre se preocupou em toda a sua existência em trabalhar os temas da cultura de paz e muitas das suas obras são um convite para reflexão, mas também para a ação. Nós gostamos de dizer que o trabalho da Unipaz aqui em Brasília ajudou muito tudo que a Unesco no Brasil fez durante o Ano Internacional da Cultura de Paz e também depois. Eu presto aqui, em nome da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Representação no Brasil, uma homenagem carinhosa ao nosso querido Pierre Weill, com quem eu tive a oportunidade de estar várias vezes, e também a Unipaz, essa universidade de excelência que segue em uma trajetória de formação importantíssima para tanta gente. E eu queria contar um pouco sobre a Unesco e a cultura de paz. A ata constitutiva da Unesco diz que a organização tem muitos objetivos, mas uma única missão. E que a nossa missão é construir a cultura de paz na mente dos homens e das mulheres. E fazemos isso, evidentemente, por meio da educação, das ciências, da cultura e da comunicação e informação, as nossas áreas de mandato. Quando nós falamos em cultura de paz, percebe-se que a âncora dessa busca, dessa construção, é a educação. É por meio da educação que nós podemos formar mentes verdadeiramente democráticas e que contribuam para pensar e refletir um mundo melhor para todos. O relatório sobre educação, Um Tesouro a Descobrir, na comissão presidida por Jacques Delors, trouxe 4 pilares para a educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos. Esses pilares se revestem da maior importância e eles trazem para nós a ideia de que aprender a ser, portanto, o princípio ontológico da existência, a maneira de nós nos conhecermos, nos tornarmos, nos desenvolvermos, o investimento no pleno potencial de uma criança no processo de aprendizagem é um dos pilares da educação. O aprender a fazer, a dimensão do método, do conhecer, da educação técnica profissionalizante, de como fazemos, é outra dessas dimensões. O aprender a conhecer com a epistemologia, com a teoria, com a bagagem de conhecimentos. E não menos importante, o aprender a viver juntos, que nos remete para a importância do diálogo, da convivência, da tolerância, de como nós precisamos respeitar a diversidade, nos abrindo para respeitar todos, reconhecendo a importância da diversidade e da pluralidade para a riqueza do mundo. Quando nós falamos de cultura de paz, é importante que se diga, nós não estamos falando apenas da ausência da guerra, mas nós estamos falando da cultura de paz intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos.
é uma cultura baseada na solidariedade, no respeito aos direitos humanos, respeitando a liberdade de opinião, buscando com que todos os direitos individuais sejam respeitados e olhando também para as fontes dos conflitos que hoje são muitas no mundo, não só com as ameaças que envolvem conflitos militares, mas também os não militares e que estão ligados à pobreza, à exclusão, à degradação ambiental. Então, a cultura de paz, ela também nos convoca a olhar para um mundo com um desenvolvimento social justo, equitativo, inclusivo e socialmente e ambientalmente sustentável, garantindo a inclusão de todos. Nós, na atualidade, continuamos a conviver, infelizmente, com inúmeros conflitos armados em muitos países. São conflitos que sacrificam vidas humanas, que representam ameaças muito importantes, que contribuem para deteriorar o meio ambiente, que agravam a competição pelos recursos da água doce, que agravam a desnutrição, as migrações humanas, que hoje são um problema enorme no mundo e reforçam a flagrante desigualdade econômica e social entre os países. E nos levam, sim, a repensar a necessidade de rever os modelos de desenvolvimento econômico e a distribuição de riquezas no mundo. Substituir a secular cultura de guerra por uma cultura de paz requer um esforço educativo e cultural para transformar as mentes de todos e ajudar revendo conceitos e modelos, não só de desenvolvimento, como eu disse aqui, mas também nos valores que são essenciais à vida democrática. Então, valores como igualdade, o respeito aos direitos humanos, a diversidade cultural, a justiça, a liberdade, a tolerância, o diálogo, a reconciliação, a solidariedade, como eu já mencionei aqui, e, claro, justiça, equidade e inclusão social. No mundo interativo, hoje, com toda a facilidade de acesso à informação, que traz muitos benefícios, mas também riscos, porque nós vemos a maneira como a desinformação se propaga e reforçamos a importância de verificar a fonte, porque se é fake news não é notícia, se é falsa não é notícia, é desinformação. Este é o termo que a Unesco usa. E nós precisamos estar muito atentos para não reproduzir a desinformação. Então, voltando, esse mundo atual, nós temos que trabalhar para mobilizar e conscientizar as pessoas que nós precisamos de mentes críticas para tempos que são também críticos e elaborar e trabalhar os princípios da cultura de paz requer a profunda participação de todos, voltando cada vez mais para a parcela de responsabilidade individual que cada um deve ter, mas também com o compromisso coletivo com um mundo melhor para todos, sem exceção. A cultura de paz, ela reforça a importância do dever individual, mas também do coletivo. E é uma iniciativa de longo prazo, que leva em conta os contextos histórico, político, econômico, social e cultural de cada ser humano, de cada sociedade e de cada país. É necessário olhar para a cultura de paz e colocá-la em prática no nosso dia a dia, na família, nas nossas relações, na nossa convivência. A cultura de paz,
ela requer e exige autoconsciência, olhar para dentro de si e a cada dia evoluir como ser humano na dimensão ontológica do aprender a ser, que eu mencionei aqui, como um dos pilares da educação. Nós não podemos nos cansar de aprender, porque o progresso de cada um de nós é sempre infinito no tempo e no espaço. E a educação, ela deve ser, sim, ao longo da vida. A Unesco, inclusive, acredita em lifelong learning, sempre aprendendo e aperfeiçoando a nossa existência. Quando nós falamos de um dos pilares da educação como sendo o do aprender a ser, eu sempre gosto de relacionar com o Ano Internacional da Cultura de Paz, o ano 2000, que foi reconhecido pela ONU como o Ano Internacional da Cultura de Paz, e 2001 a 2010, a década da Cultura de Paz. No Ano Internacional da Cultura de Paz, a Unesco comissionou um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel para escrever o Manifesto 2000. E eu queria lembrar aqui os princípios do Manifesto 2000, que eram 6. Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. 24 anos depois, no centenário de nascimento do nosso querido Pierre Weill, que em 2003 foi indicado também para o Nobel da Paz, e com seu livro lindo, A Arte de Viver em Paz, Pierre sempre foi uma fonte de inspiração para mim pessoalmente. Eu penso como são atuais esses princípios, como é importante que eles estejam presentes na nossa vida diária, como eles traduzem a essência da cultura de paz, como é importante que nós respeitemos a vida em todas as suas formas, que nós rejeitemos a violência, que nós nos comprometamos em ser generosos. Como é importante ser generoso, como é importante redescobrir a solidariedade, como a empatia é fundamental na vida dos humanos e o que significa ouvir para compreender. Quando nós falamos em empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, nós estamos falando de um princípio fundamental da cultura de paz. Quando nós falamos em redescobrir a solidariedade, em ser generoso, nós estamos falando de um princípio bíblico de amar ao próximo como a si mesmo. Vejam a importância disso. Hoje, com a minha carreira na ONU já se aproximando talvez do seu fim, eu vejo o grande privilégio que eu tive em coordenar o programa da Cultura de Paz no ano 2000 e durante a década da Cultura de Paz. Tudo isso trouxe para mim, pessoalmente, uma grande bagagem. E eu quero compartilhar com vocês que em 1987, muito jovem, no ano que a Unipaz foi fundada aqui em Brasília, eu ia para a Índia estudar no Instituto Mahatma Gandhi, Ahimsa, o princípio da não violência, e o quanto isso é fundamental para a nossa vida, o quanto Gandhi também nos ensinou sobre amor, não violência. Gandhi dizia que a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor de pessegueiro. E com a guerra do sal, ele tornou possível que nós terminássemos com um conflito que havia na época com a Grã-Bretanha. Então, é fundamental que, ao olhar para os princípios do Manifesto 2000, todos nós possamos exercitar os princípios no dia a dia, comprometidos com a generosidade, a solidariedade, rejeitando a violência e preservando o nosso planeta, que é a única casa que a grande família humana tem.
Lembrando, somos todos da mesma família humana e habitamos o mesmo lugar comum, o planeta Terra. Um beijo para cada um de vocês e o meu agradecimento por poder participar das comemorações do centenário do Pierre Weill e da nossa Unipaz.